Você já parou para pensar em confiança? Sim, confiança nesse sentido mais informal da palavra, esse sentido de a gente confiar em outra pessoa, confiar que você pode fazer um negócio com ela, que ela não vai te dar um calote, você confiar um segredo, uma informação importante para você numa outra pessoa, sabendo que ela não vai espalhar isso para todo mundo. Essa confiança de confiar na honestidade da outra pessoa. Já pararam para pensar nisso? Eu gosto bastante desse assunto e dá para aprofundar muito, mas hoje a gente vai ficar nesse ponto mais informal. E aí, para começar, ressaltar de novo, eu quero fazer vocês pensarem. Eu tenho pensado bastante, esse vídeo é uma forma de jogar essas coisas que eu tô pensando e lendo durante a quarentena, a gente pensar junto e formando essas ideias. Então, só ressaltando, se esse é o primeiro vídeo que você tá chegando, clica no cardzinho que vai aparecer aqui, dá uma conferida no meu primeiro vídeo, que eu falo mais quem sou eu e os objetivos desse vídeo aqui. Mas, em princípio, eu quero te fazer pensar. E vamos pensar sobre confiança. Eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300. Você tem que me voltar 17.700. Começando com um exemplo. Tem um exemplo que eu gosto bastante e que é muito presente no Brasil, é o medo que nossos pais têm, que é da na época da na época da hiperinflação, na época da hiperinflação. 6 horas depois. Nos anos 80, durante a hiperinflação, nosso dinheiro podia perder valor de um dia para o outro. E os valores dos produtos variavam diariamente. Tanto que teve uma época que se remarcava preço de produto no mercado todo dia. Imagina você ir no mercado, ver o preço. Ah, amanhã eu compro. Não, amanhã vai estar outro preço, saca? Era muito difícil, era muito complicado. E isso influenciava na confiança das pessoas, umas com as outras, para fazerem negócio. Como você vai confiar em alguém de que ela vai te pagar aquele determinado valor na data que vocês combinaram? Por exemplo, se ela atrasasse um dia e você não conseguisse ir no banco colocar o dinheiro lá, você estava perdendo dinheiro. Então, era uma situação muito complicada e muito difícil. Com o plano real, isso se estabilizou e as pessoas começaram a ter mais confiança para fazer negócio. Essa é uma questão interessante de confiança, a gente pensando a confiança no mundo econômico ali micro, da gente poder fazer negociações do dia a dia. Isso falando de dinheiro, falando de economia, que é uma coisa que normalmente a gente já tem mais receio, né, de fazer negócios. A gente é mais desconfiado e mais cuidadoso. Então a gente tem que ter algum nível de confiança. Uma moeda estável dava essa confiança pra gente, dá essa confiança. Uma inflação de 3% ao mês, no final de um ano, está acumulada em 42%. É por isso que a gente precisa ficar de olhos abertos para não ver o nosso suado dinheirinho sendo comido pela inflação. Credo. Como é que estão os nossos níveis de confiança atualmente? Por exemplo, você confia no seu vizinho, você confia no seu colega de trabalho, sabe? Ambiente de trabalho é um ambiente bem complicado, porque muitas vezes não se cria laços, não se cria ambiente de confiança onde as pessoas estão ali juntas, né? E aí, o que determina você confiar ou não em alguém? Pensa um monte de coisa aí. Por exemplo, ideias, vocês compartilharem ideias parecidas, gostos, gostar de futebol, os dois gostam de futebol, pô, então eu confio naquela pessoa porque ela gosta de futebol, não é um bom quesito para isso. E o que mais? Por exemplo, parentesco, você vai confiar mais em parentes seus, tios, tias, primos, irmão, irmã, do que vai confiar num estranho ou num amigo. E a partir daqui eu vou estar dando uma viajada. A impressão que eu tenho tido recente, e que eu posso estar totalmente errada, é uma especulação. Muito devido a redes sociais, a gente passou a ficar cada vez mais individualista, mais individualizados para nós mesmos, sabe? Então, a gente não usa rede social para fazer contatos, criar laços. Alguns momentos, sim, mas a maior parte do tempo, e a maioria das pessoas usam as redes sociais para se expor, para mostrar o que está fazendo, para mostrar o que está comendo, para mostrar o pet, para mostrar o filho, para mostrar o livro que está lendo, e esse eu confesso eu faço. Todas essas coisas a gente usa para nos mostrar para as outras pessoas. E aí, quando a gente faz isso, a gente tende a cada vez mais ir para dentro de nós. E as nossas ideias, as nossas vontades, posicionamentos passam a ser muito, muito importantes para nós. E aí eu tenho a impressão de que, por causa disso, a gente só começou a se identificar com outras pessoas que compartilham tudo com a gente. Então, vamos pegar um exemplo hipotético e totalmente hipotético, que foi as eleições de 2018. Você com certeza passou por isso, você vai se identificar. Vamos dizer que um amigo seu era eleitor do Bolsonaro e você era eleitor do Haddad. Ou ao contrário, tanto faz. Você era eleitor do Bolsonaro e seu amigo é eleitor do Haddad. Bom, e aí um dia vocês estavam no boteco, trocando ideia, conversando, começaram a falar de política, coisas que vocês sempre fizeram, e aí vocês começam a perceber uma certa dificuldade de falar sobre isso, e aí começa a ter brigas, e aí vocês brigam feio, sabe? Aquela briga feia. Provavelmente alguém passou por isso, por causa de eleição, por causa de candidato para a presidência.
E aí você começa a se afastar dessa pessoa. Começa a se afastar, começa a se afastar, começa a se afastar, chegar ao ponto de você não querer mais estar próximo dela e nem querer falar por causa de um posicionamento político. E às vezes nem é um posicionamento político ideológico entranhado na pessoa que faz parte dela. É só um momento ali da eleição que ele tá cansado. Por exemplo, se o cara votou no Bolsonaro, tá cansado do PT, tá cansado da roubalheira do PT e quer votar em qualquer outro candidato. E o Bolsonaro, ele acha que é um candidato que vai fazer uma agenda liberal que ele concorde. Mas ele só concorda com a agenda liberal do Bolsonaro, por exemplo, que nem é do Bolsonaro, né? Vocês brigam, se afastam e você perde a confiança naquela pessoa. E aí? Esse posicionamento político, esse voto declarado do cara que votou no Haddad ou do que votou no Bolsonaro é o suficiente para você deixar de confiar num amigo que você conhece há 10 anos, por exemplo? É o suficiente para você deixar de confiar num parente seu? Então, a impressão que eu tenho é que a gente passou a confiar em pessoas que concordam com o nosso posicionamento inteiramente, sabe? Mas pra gente construir uma sociedade, a gente tem que ter um mínimo de confiança um no outro. Pelo menos a confiança de que todos vão respeitar as mesmas regras de convívio social, sabe? Por quê? A gente vai ter que conviver com essas pessoas na rua, a gente vai ter que conviver com elas no supermercado, e a gente tem que ter uma boa convivência, confiando de que ela vai respeitar as mesmas regras que você respeita. Então, eu percebo que a gente está num momento de crise de confiança no Brasil. Isso é muito claro, a gente não confia em ninguém, sabe? E a gente tende a confiar em pessoas que reforçam o que a gente já pensa. Então, se a pessoa vai contra uma ideia sua, você já não confia nela. Isso a gente pode ver muito nas redes sociais. O WhatsApp, por exemplo. Se você recebe um vídeo do seu tio ou do seu pai dizendo: olha que absurdo esse projeto que estão querendo aprovar em tal lugar, você tende a confiar mais se você concorda com o posicionamento dessa pessoa. Então, isso é totalmente especulação, tá, gente? Então, você recebeu aquilo daquela pessoa e falou: concordo, mas é uma notícia falsa. Pela forma como a notícia é feita e pela forma como ela chegou em você, você tende a acreditar e tende a confiar naquela outra pessoa, porque você concorda. Então é isso, gente. A gente tem que construir uma sociedade e a gente tem que ter um mínimo de confiança umas nas outras. Então, se a gente não confia em ninguém, se a gente não confia em nenhuma outra pessoa, a gente tende a ficar cada vez mais sozinho. Eu tenho certeza que muita gente tá se sentindo sozinho. Agora na quarentena, já se sentia sozinho antes. E a gente sabe que sozinho a gente não constrói nada. Muito menos uma nação. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Bom, galera, esse vídeo foi bem especulativo, bem ideias que estão na minha cabeça, coisas que eu tenho lido. Essa questão da confiança é bem interessante. Tem muita coisa a discutir. Por exemplo, países mais desiguais têm menores níveis de confiança umas nas outras, sabe? São coisas que têm relação. Por exemplo, para combater a desigualdade, para a gente combater a fome, combater o analfabetismo, a gente tem que confiar uns nos outros, para a gente poder construir coisas juntos. Porque você não vai fazer uma política educacional sem dialogar com o outro lado, sem dialogar com pessoas diferentes da gente. Então, tem que pensar. Eu pensei bastante nessa questão da confiança. É um negócio legal. Eu ainda vou fazer um outro vídeo depois, talvez aprofundando mais em questões teóricas, para a gente falar mais sobre isso, que eu acho que é importante. Recomendação desse vídeo, dessa vez eu não vou recomendar um livro, vou recomendar um texto na revista Piauí, que infelizmente eu não recebi a edição específica onde saiu esse texto, que é um texto intitulado Dentro do Pesadelo, que é do Fernando Barros e Silva, que é um jornalista sensacional. Eu recomendo muito a leitura desse texto, que ele meio que manda o papo reto, assim, do momento que a gente está vivendo e o que ele está sentindo, e com certeza você vai se identificar com muita coisa do que está ali. Beleza, galera? Se inscrevam aí no canal, deixem um like, passem para os amigos, e é isso, abração para vocês.